Oi pessoal, voltamos aí para a segunda parte do vídeo, tá? Deixa eu só fazer uma correção. Vocês devem ter percebido, né, que no vídeo anterior eu tinha escrito cone equilátero circunscrito, né? Só que não era circunscrito não, era inscrito, né? Na aula passada, no vídeo anterior, todos os sólidos que a gente viu eram todos inscritos, tá? Os circunscritos a gente vai ver nesse vídeo de agora, tá certo? Então só fazendo essa correção aí, vocês devem ter percebido, né? Bom pessoal, vamos falar dos circunscritos agora. Então eu tenho aqui três figurinhas, vou fazer a esfera, né? A esfera agora inscrita nos sólidos, ou seja, os sólidos circunscritos na esfera. Então a gente começa aí pelo sólido mais simples, que é o cubo, tá bom? Então lembra que eu falei para vocês o seguinte, inscrito aqui na esfera, a gente podia ter um cubo, mas a gente também podia ter um paralelepípedo, por exemplo. Agora, circunscrito, não dá para ter um paralelepípedo que não seja cubo, né? Não dá para ter um paralelepípedo reto-retângulo, né, que não seja cubo, tá? Por quê, né? Por que isso? Vamos lá. Vou fazer aqui o desenho. Por quê, né? Porque o que acontece? Essa aresta aqui, ó, em pezinha, ela vai ter que coincidir com o diâmetro da esfera, certinho? Essa outra aresta também vai coincidir com o diâmetro da esfera. E essa arestazinha aqui, mesma coisa, né? Também vai coincidir com o diâmetro da esfera. Então, para que a esfera seja tangente a todos os planos, a todas as faces do poliedro, né? A todas as faces aqui desse hexaedro, vai ter que ocorrer o seguinte, né? Esse sólido vai ter que ser necessariamente um cubo, tá bom? Porque as dimensões das arestas vão precisar ser todas iguais. Outra situação, imagina agora um cilindro circunscrito a uma esfera, ou seja, uma esfera inscrita num cilindro, tá bom? O cilindro ele vai ter que ser necessariamente um cilindro equilátero, né? Claro, se ele for um cilindro reto, né, ele vai ter que ser necessariamente um cilindro equilátero. Por que isso, né? O que vai acontecer aqui? É a mesma coisa, a mesma explicação. A altura vai coincidir com o diâmetro da esfera, do mesmo jeito que o diâmetro da base aqui vai coincidir com o diâmetro da esfera também. Se a gente imaginasse um cilindro um pouco mais esticado, o que ia acontecer, né? A região lateral ia tocar a esfera, mas as bases não tocariam, né? As bases deixariam de tocar, ou pelo menos uma das bases deixaria de tocar a esfera, e aí o sólido deixaria de ser inscrito, deixaria de ser circunscrito, né? O cilindro deixaria de ser circunscrito na esfera, e aí já não vale mais, tá bom? Então se eu tenho aqui um paralelepípedo, né? Um paralelepípedo retângulo, circunscrevendo uma esfera, ele é cubo com certeza. Se eu tenho um cilindro circunscrevendo uma esfera, é cubo com certeza. Desculpa, é cubo com certeza não, é equilátero com certeza, né? Você tem um cilindro circunscrevendo uma esfera, esse cilindro é equilátero com certeza. E se eu tenho um cone circunscrevendo uma esfera, esse cone é equilátero com certeza? Não, né? Aí cuidado, com cone não, né? O cone isso deixa de valer, tá bom? Eu vou desenhar aqui um equilátero, né, que é o mais comum, pelo menos eu vou imaginar que eu estou desenhando um equilátero, né? Mas não precisava, tá? Não precisava ser um equilátero, não. É só você imaginar o seguinte, esse aqui não ficou muito bom, né? É só você imaginar o seguinte, se você pegar aqui o vértice, né? Vamos lá, se você pegar aqui o vértice e esticar, né? E levar ele aqui, arrastar ele aqui mais para cima, o cone deixa de ser equilátero, tá bom? Deixa de ser equilátero. Mas você consegue fazer isso de uma forma, desde que você diminua aqui o diâmetro da base, você consegue fazer de uma forma que essas geratrizes continuem tangenciando, continuem tocando a esfera, tá bom? Então é possível você ter um cone circunscrevendo a esfera sem que esse cone seja equilátero, tá bom? Então cuidado com isso. Vamos lá, pessoal, vamos achar aqui a relação nas figuras que a gente desenhou. Se eu tenho um cubo circunscrito, ficou fácil aí de determinar, né? A gente já viu que o diâmetro da esfera coincide com a aresta do cubo. Então, 2 vezes R é igual a A, né? Então, 2 vezes R é igual a A. Se você quiser encontrar a aresta, né, o diâmetro da esfera, se você quiser encontrar o raio da esfera, é metade da aresta do cubo. Tranquilinho, né? Vamos lá, pessoal, próxima figura. Cilindro equilátero circunscrito na circunferência. Basta dizer que o cilindro, né, tá circunscrito na circunferência para a gente já concluir que ele é equilátero, né? A gente já viu o porquê. O que vai acontecer aí, pessoal?
O raio, né? O raio da esfera vai coincidir com o raio da base, né? O raio da esfera vai coincidir com o raio da base do cilindro, né? Você pode chamar aqui o Rzão é o raio da esfera, né? O Rzão é sempre o raio da esfera e o Rzinho aqui é o raio da base, tá certo? Então esse caso é bem fácil de lidar, né? Esse é o raio da esfera e esse aqui é o raio da base do cilindro. E pessoal, como é que fica com o cone, né? A relação aí com o cone? Vamos ver também. A gente tem, olha só, a mesma história que a gente viu na aula anterior, no vídeo anterior. Você pode imaginar essa figura em duas dimensões e aí você vai enxergar uma circunferência inscrita num triângulo equilátero, tá? Por quê? Porque a seção meridiana aqui do cone equilátero é um triângulo equilátero e a esfera, né, você pode cortá-la por um plano meridional, né? E aí você vai enxergar aqui uma circunferência, tá bom? E aí o que vai acontecer, pessoal? O centro dessa circunferência vai ser o centro da circunferência inscrita no triângulo, ou seja, em centro do triângulo. Só que o triângulo é equilátero, e aí no triângulo equilátero todos os pontos notáveis coincidem, o incentro em particular ele coincide com o baricentro. Então a gente novamente vai poder usar essa regra do baricentro. Esse pedacinho, olha só, que liga, né, esse segmento aqui, né, que liga o centro aqui da base, né, e o centro da esfera, que é o raio da esfera, né, é um raio da esfera. Esse segmento, pessoal, vai valer 1/3 da altura do cone, certinho? Ele vai valer 1/3 da altura do cone. Então, R é igual à altura do cone sobre 3. Não é fácil a gente entender o porquê, né? É aquela história do baricentro, né? Bom, se você quiser escrever em função do raio aqui da base do cone, né? Dá pra gente fazer também. É só você imaginar que a altura, né? Essa altura do cone é R raiz de 3. Então você pode escrever que Rzão é igual a R raiz de 3, né? Sobre 3, onde o Rzinho aqui é o raio do cone, né? E aí agora ficou estranho nessa notação, né? Que eu estou usando sempre Rzão como raio da esfera, que até agora o raio da esfera era sempre maior que o outro raio da base, né? E aqui ficou estranho porque o Rzão, olha só, acabou ficando menor do que o Rzinho, né? Mas tudo bem, a gente entende. Pessoal, existe ainda uma outra situação, vou comentar aqui com vocês. Vou só fazer um desenho aqui, vou fazer aqui uma circunferência, tá? Não vou fazer uma esfera, né? Só para ficar mais simples da gente entender. E aqui em volta eu vou fazer um triângulo, tá bom? Mas esse triângulo está representando um cone e essa circunferência está representando uma esfera, tá? Eu quero mostrar para vocês como é que fica a situação onde o cone ele não é equilátero, tá? E agora, se o cone não for equilátero, né? Às vezes acontece essa situação. O que você vai fazer para resolver? Você vai usar semelhanças de triângulos. Você vai fazer traçar aqui a altura, né? E aí, olha só, esse cone é um cone reto, as geratrizes aqui são iguais, então visto de perfil a gente tem um triângulo isósceles. Posso dizer aqui que essa medida, né, que é a bissetriz aqui, a mediana, é a altura também, tá certo? E agora vamos fazer o seguinte, vamos traçar aqui a partir do centro da circunferência, vamos traçar uma perpendicular, né? Vamos traçar aqui uma perpendicular, ou seja, um segmento que toca aqui o ponto de tangência, tá? Um segmento que liga o centro da circunferência, que é o ponto de tangência, tá bom? E a gente sabe, né, que o ângulo aqui é 90 graus. E agora a gente consegue estabelecer essa semelhança, olha só. Esse ângulo, ele é comum aos dois triângulos, então é só você imaginar. Tem um triângulozinho retângulo aqui menor e tem outro triângulozinho retângulo maior, tá bom? E aí, consequentemente, esses ângulos que eu estou marcando, olha só, eles vão ter a mesma medida e daí a gente tira a semelhança, tá? Então eu posso dizer, por exemplo, que o raio da esfera é Rzão, Rzão aqui, Rzinho é o raio da base, né? É o raio da base. E, por exemplo, essa medida eu posso dizer que é a altura menos o Rzão, tá bom? É isso, né? E aí você consegue montar a semelhança, né? Por semelhança, você pode dizer, né? Você pode dizer, por exemplo, aí você teria que encontrar, né, mais uma medida, né?
vamos chamar essa medida aqui de x, né? E aí você pode dizer, por exemplo, né, que Rzão está para x, Rzão está para x, assim como o Rzinho está para h, né? É uma possibilidade, né? E aí você consegue achar esse x usando o teorema de Pitágoras, né? Se você já tiver altura, tiver o Rzão, enfim, né? São as informações aí, alguma dessas informações você precisa ter para encontrar as outras. Certinho, pessoal? Então esse é o caso mais chatinho, né? Quando você tem um cone, né, circunscrevendo a esfera, que não é um cone equilátero, mas aí você já sabe, né, semelhança pode resolver. Aliás, a semelhança resolve esse caso aqui também, se você não pensar aí no baricentro, tá? Se você não observar essa ideia do baricentro. Certinho, pessoal? É isso então. Tchau, tchau e até a próxima.